Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Como os irmãos já estão vendo aí, né? Abram suas Bíblias ao livro de Lucas, capítulo 13. Aliás, meus irmãos, ali está 13, na verdade é 14, me perdoem. Lucas 14, do versículo 15 ao 24, os versículos estão corretos, era só o capítulo mesmo. Amém? Então vamos ler, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estava com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas, dizendo: O primeiro disse: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo, peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou testá-las, peço-te que me dispenses. Outro ainda disse: Casei-me e portanto não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o seu senhor, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas, becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Mais tarde, disse o servo ao seu senhor: Foi feito como ordenastes, e ainda restam lugares. O Senhor respondeu ao servo: Então sai pelo caminho, pelos atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar graças ao Teu nome, e nesse momento aqui a Tua igreja, ela te prestando um culto, Senhor, te adorou através dos louvores, entramos em comunhão contigo, Senhor, através da ceia, e com o Teu corpo, que é a igreja, te adoramos também através das contribuições, das ofertas. Oramos, clamamos a Ti por enfermos, pessoas com dificuldades, com dores. E é chegado, Senhor, o momento da Tua palavra. Por isso rogamos a Ti que o Teu Espírito, que é santo e bendito, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor, prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. E eu, Senhor, em particular te peço que o Senhor tire de mim tudo que não vem do Senhor, para que apesar, Senhor, de que os irmãos estejam ouvindo a minha voz, mas que a Tua palavra chegue ao coração deles. Que eu não fale nada de mim mesmo, nada que eu quero, mas somente aquilo que o Senhor determinou. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Por isso, me lava, Senhor, me restaura, me usa como instrumento em Tuas mãos. Faz assim para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é o final de um acontecimento que vem desde o início do capítulo 14. E se vocês observarem no capítulo 14,
Jesus, ele entra numa festa, ele está num banquete, ele está numa festa de um dos chefes da sinagoga, chefe dos fariseus. Era muito comum que eles, por status, por uma questão de ser honrado na sociedade, eles dessem esses banquetes. E aí eles convidavam pessoas importantes. Eles convidavam pessoas de autoridade, pessoas que tinham muitos bens, que eram ricos, para que de alguma maneira aquilo também os levassem a ter algum tipo de status na sociedade. E Jesus foi um dos convidados. E entre muitas coisas que aconteceram naquele local, naquela situação, uma delas foi que Jesus curou um homem de uma doença chamada hidropsia. Veja aí, por exemplo, no versículo 2, aí do capítulo 14. Diz assim: achava-se ali, diante de Jesus, um homem que sofria de hidropsia. E Jesus, ele cura esse homem, versículo 4. Mas eles ficaram calados e Jesus, tocando o homem, curou e o mandou para casa. Eles ficaram calados aqui é porque Jesus havia perguntado: olha, é lícito fazer o bem? É lícito curar alguém no sábado? Porque era um sábado aquela festa. Era um banquete que estava sendo dado no sábado. E aí tinha um homem lá com essa doença, hidropsia, que é uma enfermidade onde os membros do corpo ficam muito inchados e com retenção de líquido. E aí Jesus, ele cura aquele homem e ali é um sábado. Após esse acontecimento, Jesus passa a observar as pessoas que estavam chegando na festa. E aí elas escolhiam os primeiros lugares. Veja aí, por exemplo, o versículo 7. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes essa parábola. E aí Jesus conta uma parábola para falar sobre essas pessoas que estavam procurando os primeiros lugares. E o que seriam esses primeiros lugares? Lugares de honra. Lugares que eram destinados, que eram separados para pessoas importantes. E eles, querendo se passar por importantes, querendo ter algum tipo de status, eles acabavam chegando a esses lugares, escolhendo os primeiros lugares. E aí Jesus conta uma parábola dizendo: olha, quando vocês chegarem num lugar, não escolha logo os primeiros lugares. Sabe por quê? Porque se vem alguém mais importante do que você, eles vão pedir para você sair do lugar e dar o lugar para essa pessoa. Aí você vai passar vergonha. E aí Jesus conta essa parábola. Depois disso, de contar essa parábola, de observar como eles olhavam como eles procuravam os primeiros lugares por status, Jesus disse o seguinte: olha, quando vocês derem um banquete desse, não convidem os abastados, os ricos, só para que quando eles derem as festas deles, eles venham convidar vocês também. Não façam isso, porque eles já têm, e eles já têm muito. Estou aqui parafraseando Jesus. Então convidem os pobres, aqueles que não têm, aqueles que não têm como retribuir. Versículo 13, dê uma olhada aí no versículo 13. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir, a tua retribuição será a ressurreição dos justos. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se quando você der um banquete desse, você convidar os importantes, os ricos, aqueles que têm, só para que eles te recompensem, convidando você também para os banquetes dele, vocês já estão recebendo a recompensa de vocês. Mas se vocês convidarem os pobres, os necessitados, os cegos, a recompensa de vocês não vai ser aqui. A recompensa de vocês vai ser na ressurreição dos justos. Amém? Preste atenção nisso. A recompensa de vocês será na ressurreição dos justos. Aí, meus irmãos, quando Jesus disse isso, alguém que estava ali com ele à mesa, disse
uma frase maravilhosa, que foi a seguinte. Obrigado. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Essa frase é verdadeira? Essa frase é verdadeira? Sim ou não? Sim. Só que, dito isso por alguém que estava ali, provavelmente buscando status. Dito isso por alguém que chegou ali e não estava muito interessado num homem que estava doente. Dito isso por alguém que não estava preocupado em dar um banquete para ajudar ninguém, mas sim apenas por status. Porque aquele homem que disse essa frase, ele não estava ali por causa de Jesus, estava? Ele estava ali por causa do reino de Deus? Não. Mas ele diz essa frase: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. E essa frase, ela tem esse resquício de uma hipocrisia. Porque é como alguém que diz o seguinte: olha, vai ser maravilhoso quando a gente estiver lá no céu, e todo mundo em comunhão, e todo mundo comendo à mesa, aos pés de Jesus. Vai ser muito bom estar lá com Ele. Mas não procura fazer isso agora. Não procura fazer isso aqui. Então qual é a motivação daquele homem? Será que ele estava interessado mesmo em comer pão no reino de Deus? Por que será que ele estava naquele banquete? Por que as pessoas brigavam pelos primeiros lugares? Era para ver Jesus? Então Jesus, ele conta essa parábola que a gente acabou de ler, para falar sobre isso. Para falar sobre as motivações aqui, não apenas daquele homem que falou aquela frase que é verdadeira, mas que tinha aqui um resquício de hipocrisia, e que também, na verdade, ele falou aquilo, mas parece que ele não estava realmente querendo comer pão no reino. Ele falou aquilo, mas o pensamento dele estava nas coisas dessa terra. Né? Lembra quando Jesus disse assim para Pedro: arreda de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas tu cogita das coisas de quem? Dos homens. Então eles estavam aqui diante do Senhor, à mesa com o Senhor, mas não estavam preocupados em absolutamente nada do que diz respeito às coisas de Deus, mas tão somente às coisas dos homens, procurando status, procurando ser honrado pelos homens. Então nos parece que comer pão no reino de Deus não era bem uma vontade que aquele homem tinha. E aí, meus irmãos, antes da gente falar da parábola que Jesus contou e tentar ver o que ele realmente está dizendo aqui e aplicar ela para a nossa vida, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre a questão da motivação nossa em cultuarmos o Senhor, em estarmos diante dEle, estarmos à mesa com Ele. Porque há poucos instantes, nós aqui, que estamos aqui, o que a gente fez? Há poucos instantes, o que a gente fez? Nós ceiamos. E você acredita que, ao ceiarmos, Jesus estava à mesa conosco? Sim ou não? Isso significa que todas as vezes que a gente senta para partir o pão e tomar o suco, Jesus está ali?
conosco? Você acredita de verdade nisso? Então, qual tem sido a nossa motivação para fazer isso? É incrível, meus irmãos, que em algumas igrejas, em alguns lugares, o culto, ele se tornou, nos parece, mais como um desfile de competição para quem tem a melhor roupa. Parece que as pessoas, elas não vão lá para estar à mesa com Jesus, mas elas vão lá para mostrar que elas têm uma boa vestimenta. Ou para apresentar para os outros o carro ou a moto que ele comprou mais recente, mais novo, ou o celular de última geração. Não estão preocupados em cogitar as coisas de Deus, mas estão preocupados em cogitar as coisas humanas. Sem um pingo de motivação para estarem à mesa com o Senhor. E é sobre isso que Jesus vai falar. E aí, por favor, vamos ver o versículo 16. Eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. O começo do versículo, não, é o final do versículo 15 mesmo, que é o que o homem diz. Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Repetindo, bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Em outras palavras, bem-aventurado aquele que come pão à mesa do Senhor. Amém? Aí olha o que Jesus vai mostrar para ele. Porque, como eu disse, a palavra que ele falou é verdadeira. A frase que ele disse é verdadeira. A grande questão aqui, meus irmãos, será que ele realmente queria comer pão à mesa do Senhor? Será que realmente essa frase, ela expressava aquilo que estava no coração dele? E aí Jesus conta a parábola, versículo 16. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora do banquete mandou um servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Jesus está dizendo que um senhor, ele preparou um banquete, um grande banquete. E aí, ao preparar aquele banquete, ele mandou convidar. E no convite havia uma coisa interessante. O convite dizia assim: olha, manda chamar, e diz: já está pronto. Já está tudo feito, tudo organizado, tudo preparado. Vocês só têm que fazer o quê? Aceitar o convite e vir. Vocês não vão chegar aqui e vão ter que preparar comida. Vocês não vão ter que chegar aqui e organizar a mesa, ajeitar a cadeira, ajeitar lugar. Não, vocês só tem que aceitar o convite e vir. Só isso, mais nada. Por quê? Porque já está tudo pronto. Olha o versículo 17. Mandou dizer ao seu servo: vinde, pois tudo já está preparado. Tudo já está pronto. Vocês não precisam fazer absolutamente nada, porque tudo já está preparado. Note uma coisa, meu irmão. Para sentarmos à mesa do Senhor, nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque Ele já fez tudo na cruz. O que nós precisamos fazer é única e exclusivamente aceitar o convite de sentar à mesa com Ele. Só. E mais nada. Porque a gente não tem o mínimo para organizar nada desse banquete. A gente não é capaz de organizar absolutamente nada dessa comida, de preparar nada do que Ele tem a oferecer. Por isso Ele mesmo preparou, por isso Ele mesmo organizou, por isso Ele mesmo proporcionou esse banquete. E lançou o convite.
E lançou o convite para os seus, provavelmente aqui a gente vai ver, os seus súditos. Por quê que eles eram súditos desse Senhor? Porque a gente vai ver que eles pedem dispensa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês gostam de ser convidados para a festa? Sim ou não? Levanta a mão quem gosta de ser convidado para a festa. Parece que é só eu que não gosto. Mas quando vocês não podem ir para uma determinada festa, vocês pedem que eles te dispensem do convite? Sim ou não? Não. Por que não? Porque você não tem nenhuma obrigação de ir, não é? Mas aqui parece que não era bem assim. Olhe só o final do versículo 18. O que diz aí? Peço que me dispense. E olha o final do versículo 19. Peço-te que me dispense. Então esses convidados, eles deviam alguma coisa àquele homem. Então provavelmente a gente pode pensar aqui que eles eram súditos e eles tinham a obrigação de estarem lá, de aceitar o convite, porque era o Senhor deles, era provavelmente o rei deles, ou o dono deles, que lançou, que fez, que preparou um convite, um banquete, e convidou eles, e eles não foram, não aceitaram o convite. Você já preparou um almoço, convidou pessoas e ninguém apareceu? Hã? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Aliás, não é nem confessar, né? É um segredo de pregador, se é que eu posso chamar assim. Todas as vezes que um pregador prepara um sermão e ninguém vem ouvir, é como se ele tivesse preparado uma comida que ninguém vem comer. É assim que ele se sente. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Por favor. Versículo 18. O convite foi mandado, certo? Eles precisavam fazer alguma coisa? Apenas aceitar e vir. Mas ao contrário, olha o que eles fizeram. Versículo 18. Mas todos eles começaram a fazer o quê? A darem desculpas. A darem desculpas. E a ideia aqui de dar desculpa não é apenas dizer assim, olha, me desculpe que eu não posso ir. Não. A ideia de dar uma desculpa aqui é aquela desculpa quando você falha. Quando você, por exemplo, você chegou atrasado. Aí você diz, olha, cheguei atrasado, mas é porque... Então esse porquê é a desculpa. Ok? Uma desculpa por você estar fazendo uma coisa que você não deveria estar fazendo. Ou que você não fez e deveria ter feito. Ok? Então, é esse tipo de desculpa aqui. Aí olha o que o primeiro diz. O primeiro disse, eu comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dispenses. O convite foi mandado. E ao invés dele aceitar o convite, o que ele fez? Não apenas não aceitou, ele priorizou os seus negócios. Ou não? Eu comprei aqui um terreno e eu preciso olhar como é que está esse terreno lá. Se precisa roçar, se precisa tirar o mato, né? Se precisa
queimar para poder fazer lá uma, como é que chama, meu Deus? Uma roça. Eu preciso ver o terreno. Me perdoe, me desculpe, mas eu não posso ir. Não é tão necessário que eu vá para esse convite. Não é tão necessário que eu esteja à mesa com o Senhor. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu acabei de comprar um terreno, eu tenho que ir lá ver como é que está. Versículo 19. Comprei 5 juntas de boi e vou ter que testá-las. Peço-te que me dispenses. Olha, os meus bens têm prioridade aqui. Eles estão precisando da minha atenção. O meu trabalho está precisando da minha atenção. Então eu peço que, eu sinto muito, mas eu não posso estar lá na mesa com o Senhor. Porque essa é a minha prioridade. É o meu trabalho. São as minhas coisas, são os meus bens. E se eu não fizer isso, o que será de mim? Me dispensa aí, Senhor. Eu não vou poder estar contigo hoje à mesa. E por último, versículo 20. Casei-me e portanto não posso ir. Esse aqui nem pediu dispensa, só disse: eu não vou. Porque eu tenho que cuidar da minha família. Acabei de casar. Notem que as desculpas aqui, elas são aquelas desculpas disfarçadas de justiça, né? Oh, mas é justo que se trabalhe. É justo que se cuide da família. Então quer dizer que tu consegue cuidar da tua família sem estar à mesa com o Senhor? É sério? É sério que tu consegue cuidar dos teus afazeres e dar prioridade a eles do que estar à mesa com o Senhor? É sério isso? Essas foram as desculpas deles. Eles priorizaram as coisas dessa terra. E olha que legal. O que os convidados estavam fazendo desde o começo? Eles queriam estar sentados com o Senhor? Não, eles queriam os melhores lugares. Eles só estavam interessados neles, não estavam nem aí para os pobres, não estavam nem aí para aquele que estava doente. A motivação não era estar sentado à mesa com o Senhor, mas era cuidar das suas coisas, cogitando das coisas desse mundo, dos homens e não de Deus. Por isso as desculpas, por isso a prioridade. Porque afinal de contas, é mais importante as minhas coisas do que eu estar à mesa com o Senhor. Esse foi o recado que eles mandaram para Deus. Ou para o dono do banquete. Aí é que vem. Sabe, meus irmãos, antes da gente passar para a segunda parte, é necessário falar uma coisa aqui. Porque esses homens, como eu disse, eles não precisavam fazer absolutamente nada, só aceitar o convite e ir. Mas eles priorizaram as suas coisas do que estar à mesa com o Senhor. E assim é conosco. A gente não precisa fazer nada para estar aqui, precisa? A gente precisa morrer para nos reunir? A gente precisa ir para a cruz para proporcionar esse momento aqui? Não. Todas as semanas, o Senhor nos convida para estar à mesa com Ele. E na maioria das vezes, ou em algumas vezes, nós priorizamos as coisas daqui. Nós priorizamos os nossos negócios do que estar à mesa com o Senhor.
É isso que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Qual tem sido a tua atitude em relação a esse convite que o Senhor manda toda semana, para que você esteja à mesa com Ele? E o que você tem dado prioridade? As tuas coisas? Ou está à mesa com o Senhor? Aí o Senhor fica indignado. Versículo 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então ele, indignado, ficou indignado. E disse o seu servo: sai depressa pelas ruas, becos da cidade, traz os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Eu quero que você note que esse grupo é o mesmo grupo que ele havia falado lá no versículo 13. Quando ele diz: quando você der um banquete, quem é que você tem que chamar? Quem é? Versículo 13. Olha, quando deres o banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Aí aqui ele disse: vai em todos os lugares e traz os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. É o mesmo grupo de pessoas aqui. E por que ele está dizendo isso? Porque só o pobre sabe o quanto ele necessita estar nesse banquete. Só ele. Interessante que o André, quando ele veio fazer a exortação de ceia, ele citou um texto que disse o quê? Que quando eles abriram o pão, partiram o pão, o que aconteceu com eles? Os olhos se abriram, não foi isso? Aí ele mandou chamar aqui quem? Os cegos. Para estarem à mesa com ele e os seus olhos serem abertos. Os aleijados, os mancos, que não andam corretamente senão se estiverem à mesa com o Senhor. Os verdadeiros necessitados, porque aqueles que rejeitaram o convite, esses estão dizendo: não, eu não preciso disso. Eu tenho as minhas próprias necessidades, os meus próprios afazeres. O que eu vou fazer lá nesse banquete? Eu nem tenho necessidade de estar lá, porque eu tenho a minha própria comida. O meu alimento é suficiente. Eu me alimento. Aí é. Então manda chamar aqueles que de fato reconhecem que precisam. Manda chamar aqueles que não têm, que reconhecem o quanto eles são necessitados, os pobres. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqueles que sabem da sua necessidade, das suas limitações, os aleijados, os coxos, os mancos. Aqueles que sabem que sem o Senhor eles andam tateando, procurando alguma coisa, mas andam como quem está no escuro. Manda chamar eles, porque eles são necessitados de verdade e sabem que são. Eles que estão rejeitando, eles se acham autossuficientes. Não precisam de mim nem do meu banquete. Manda chamar aqueles que realmente sabem que precisam estar aqui e a importância de estar aqui. E aí, meus irmãos, olha o que acontece. Versículo 22. Mais tarde, disse o servo: Senhor, foi feito como disseste, mas ainda restam muitos lugares. Ainda tem, Senhor, muitos lugares na tua casa. A gente foi, buscou, procurou os aleijados, os cegos, os pobres, os mancos. E a gente trouxe todo mundo que a gente encontrou. Mas ainda há muitos lugares. Aí olha o que ele diz, versículo 23. O Senhor respondeu ao servo: então sai pelos caminhos e atalhos, e essa é uma parte interessante. Olha o que ele diz. Faz o que com eles? Obriga-os a entrar. Obriga-os a entrar para que a minha casa se encha.
Irmãos, esse é um texto difícil de interpretar. Mas uma interpretação possível, e é com essa que eu fiquei, é a seguinte: o que é obrigar a vir para um banquete? Nesse sentido aqui. Não somente isso, mas imagine que alguém diz: olha, eu tenho uma junta de boi, e é dela que eu tiro o meu sustento. E se não tiver mais essa junta de boi? E a única coisa que me for realmente necessária para me alimentar for o banquete. Eu vou me sentir como? Obrigado a estar lá. Então, esse sentido provável aqui é Deus permitindo que aconteça algo que faça com que Ele seja a única opção, obrigando-os a estar lá no banquete. Meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, não deixemos que em nossas vidas isso venha acontecer. Aconteça algo ou alguma situação que nos leve a perceber que o Senhor é nossa única opção, não há outra. Não deixemos que chegue a esse ponto. Não é necessário a gente, olhar e dizer o que resta para mim a não ser o Senhor. Não deixe chegar nisso. É possível olharmos agora e ver que o Senhor é a nossa única opção. Quem é que nos sustenta, meus irmãos? Quem é? Tu acha que é o teu trabalho que te sustenta? É o Senhor. Se você trabalha por causa dEle. E para Ele e por Ele. Não espere chegar na situação de dizer: meu Deus, o quanto eu fui tolo. Coloquei a confiança na coisa errada. A minha confiança sempre deveria estar em Deus. Em nome de Jesus, perceba isso agora. Ouça o convite, aceite o convite e sente à mesa com o Senhor. Porque, meus irmãos, a consequência de não aceitar o convite e sentar à mesa com o Senhor é muito dura. Versículo 24. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de aceitar o convite, mas priorizaram as suas coisas, priorizaram as coisas dos homens, e disseram: não, Senhor, hoje eu não posso. Eles não comerão do banquete. Isso é duro, mas é verdade. O Senhor é nossa prioridade. Ele é o nosso alimento. Não esqueça do que ele disse, do que o próprio Jesus disse, citando Deuteronômio. Não só de pão, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. O verdadeiro banquete é aquele que é oferecido pelo Senhor. O verdadeiro alimento nós só recebemos quando sentamos à mesa com Ele. Não priorize suas próprias coisas. Busque sentar à mesa com o Senhor. Amém?
Meus irmãos, perceba o seguinte: o que Jesus está respondendo para aquele homem, lá do versículo 15, bem-aventurado os que comem e bebem no reino de Deus, e é verdade. Só que aquele homem não falou aquilo porque ele queria sentar à mesa com Jesus. O reino de Deus já chegou. E todas as vezes que comemos e bebemos aqui, comemos e bebemos nesse reino. Quantas pessoas dizem que querem estar lá, mas priorizam as coisas daqui? Quantas? Quantas pessoas depositam a sua confiança, o seu sustento em coisas que são passageiras, que passam. Nem o seu trabalho é para sempre. Um dia passará. Só o Senhor permanece para sempre. E é nele que deve estar a nossa confiança e o nosso sustento diário. Então eu peço que você lembre de coisas que eu vou falar para você agora. Primeira lição. Estamos realmente querendo estar com Ele no banquete? Ou estamos nos enganando com outras prioridades? Pense nisso. Porque não adianta a gente pensar e dizer, como vai ser maravilhoso, bem-aventurado é comer pão com Ele lá, quando na verdade não estamos nem fazendo aqui. Nem aqui. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. E é por isso que precisamos estar à mesa com Ele aqui. Para de fato nós dizermos, eu quero estar lá. Porque se aqui é bom, imagine lá. 2. Precisamos entender, ou nós temos entendido, que o convite já foi feito, que tudo já foi preparado, o reino está aqui, e todas as vezes que priorizamos outras coisas, deixando de estar à mesa com o Senhor, estamos rejeitando o seu convite. Você já parou para pensar nisso? Que todas as vezes que priorizamos outras coisas, estamos rejeitando o convite dele, de estarmos à sua mesa. Pense nisso. Reflita sobre isso. 3. Precisamos ter consciência que temos que estar com o Senhor. Eu acho que isso é uma das coisas que nós, como congregação, aqui no Gereissati 1, a gente perdeu um pouco. A gente perdeu a noção da nossa necessidade de estarmos à mesa com o Senhor. É por isso que às vezes o culto tanto faz como tanto fez. Porque nós não entendemos a necessidade de estarmos à mesa com o Senhor. E nós não devemos esquecer disso. E por último, temos que ter cuidado para não ficarmos de fora do banquete do Senhor. Se rejeitarmos o seu convite, ele diz, eles não comerão do meu banquete. E nós temos que ter isso em nossas mentes, para não ficarmos de fora. Para concluir, Jesus estava ali com eles. E qual era a preocupação deles? Com o que é que eles estavam preocupados, irmãos? Eles estavam preocupados com aonde eles iam sentar. Eles estavam preocupados em ter status no meio da sociedade. Eles estavam preocupados com tudo que diz respeito às coisas dos homens. E a única coisa que eles não se preocuparam é de estar à mesa com o Senhor.
Se preocuparam com tudo isso. Com quem era mais importante, quem era menos importante, quem era mais honrado, quem era menos honrado. Se preocuparam com todas as coisas dessa terra, menos em estar à mesa com o Senhor. Essa parábola, ela fala de coisas que é muito próprio do nosso dia a dia. Porque a gente se preocupa muito com as coisas dessa terra, e eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não tem que se preocupar com trabalho, com família, com negócios, com seus bens. Não é absolutamente nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nada disso deve ser a tua prioridade. É que nada disso pode ser colocado antes do Senhor. Nem filho, nem marido, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem nada. Porque o próprio Senhor disse: quem me ama menos do que os seus parentes, não está apto a ser meu discípulo. A prioridade é o Senhor. E assim como eles lá, na situação da festa, eles não priorizaram o Senhor, mas eles só priorizaram as coisas que estavam ali, que fazem parte daquilo que é humano. Muitas vezes a gente tem feito a mesma coisa. Mas lembre-se, o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, é hora de estarmos sempre sentados à mesa com o nosso Senhor. Aquele que dá o banquete. Aquele que preparou tudo. Aquele que manda o convite. E que espera que nós aceitemos o convite. Que a gente venha, se regozije, se alegre por estarmos na presença do Senhor. Não preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir. Mas buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Priorize o reino. Priorize o banquete. Para que no final, nenhum de nós aqui venha ficar de fora do banquete do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique de pé e vamos orar. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Amado Deus, perdoa-nos, Senhor, porque somos servos inúteis. E muitas vezes, Senhor, somos falhos em Te priorizar. Trocamos a Tua mesa, Senhor, por coisas tão banais, muitas vezes, tão fúteis, tão efêmeras, tão passageiras. Nos ajuda, Senhor, a viver a nossa vida para Ti, Senhor. Compreendendo e entendendo a Tua prioridade em nossas vidas. Todos nós sabemos, Senhor, das nossas necessidades nessa terra. Trabalho, família. Mas o que nós Te pedimos é que a nossa vida, Senhor, não seja vivida em função disso. Mas que a nossa vida seja vivida em função do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a Te colocar como prioridade. Se alguma coisa tem nos impedido disso, eu Te rogo que o Senhor arranque de nós.
se o nosso coração ainda está, Senhor, preso, cogitando das coisas dos homens e não nas coisas do Senhor, oh Deus, transforma o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, sim, estarmos preocupados, mas não ansiosos. Que a gente venha, Senhor, de fato, nos preocuparmos com as situações do dia a dia, mas nunca, Senhor, sem depositarmos essa confiança em Ti, Pai. Que sempre seja o Senhor e não as outras coisas, aquilo aonde a nossa fé e confiança está depositada. Por isso, meu Pai, eu te rogo, transforma o nosso coração, para que ele esteja em Ti e não nas coisas dessa terra. Como Tu mesmo já disse, Senhor, porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e o nosso tesouro é o Senhor. Nós só temos a Ti, Senhor, e mais nada. Então que o nosso coração esteja voltado e prendido e preso no Senhor, e não nas coisas dessa terra. Faz assim, Senhor. Nos desprende de tudo aquilo que nos impede de Te priorizar. E que não tenhamos medo de fazer essa oração, Pai. Porque não dependemos de nada dessa terra a não ser de Ti. E tudo nessa terra que temos vem do Senhor. Caso contrário, não teríamos. Então, em nome de Jesus, nos faz não temer a escassez. Porque é o Senhor, conforme a Tua vontade, dentro da Tua vontade e do Teu propósito, que nos fará, Senhor, abundar dentro da Tua vontade. Cuida de cada um de nós, Senhor. Nos dá o pão de cada dia, como o Senhor tem nos ensinado a fazer, a pedir. Abençoa cada um aqui, Senhor. Alivia o coração de cada um. Transforma o coração de cada um. Inclina o coração de todos aqui, Senhor, para Ti, Pai. Dos que estão aqui, dos que estão acompanhando pela internet, e daqueles que porventura vierem a ouvir essa pregação. Inclina seus corações ao Senhor, porque é só no Senhor onde o nosso coração deve estar. Nos alimenta do Teu banquete, porque entendemos a nossa necessidade e não queremos ficar de fora da Tua mesa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Protege-nos, Senhor, no caminho de volta. Que nenhum mal nos aconteça. E que essa palavra, Pai, continue nos incomodando. Continue nos tocando. Continue nos ferindo e nos transformando conforme a vontade do Senhor. É assim que rogamos. E em Cristo Jesus, nós já Te agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. E não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Amém.